também pela Geschichte didática, nesse arco cronológico específico que a gente chama de antiguidade. Não é só porque, como disse Momiliano em suas lectures na Universidade da Califórnia, em Berkeley, entre os anos de 1961 e 1962, a historiografia moderna tem raízes clássicas, mas porque, além disso, não só a historiografia antiga, mas as historiografias pré-modernas, de uma maneira geral, nos fazem pensar em inúmeras temáticas interessantes para o fazer historiográfico. Então, eu pergunto, como tem ocorrido o ensino de teoria da história da historiografia aqui no Brasil? Como que isso tem se relacionado com as historiografias pré-modernas? Eu diria que talvez bem pouco. No Brasil, vemos isso de forma muito clara quando a gente olha para os currícula e os programas das disciplinas de teoria da história. Geralmente, o que acontece? Há breves reflexões e referências a Heródoto, Tucídides e Políbio. Daí, nós já partimos para Santo Agostinho, quando muito, Eusébio. O próximo nome a aparecer na lista daqueles que deram algum tipo de contribuição para a escrita da história já é Jean Baptiste Vico, que viveu entre 1668 e 1744. Então, 1000 anos aí praticamente ignorados. Da mesma forma, uma rápida consulta aos planos de ensino das disciplinas que abordam essa temática nas universidades brasileiras também é suficiente para que se tenha a sensação de que pouca coisa aconteceu antes de Leopold von Ranke, que viveu entre 1790 e 1880. Séculos e séculos, então, de historiografia são por vezes reduzidos à ideia como Historia Magistra Vitae, de que os gregos viam o tempo de maneira cíclica, ou mesmo que os gregos tinham uma mente ahistórica, ou que na Idade Média se escrevia uma história eclesiástica. Nas disciplinas de teoria, metodologia e história da historiografia, dependendo da quantidade de disciplinas, de semestres, nomenclatura de cada currículo, estudamos geralmente alguns manuais ou obras mais gerais. Por exemplo, a ideia de história, de Collingwood, teorias da história, de Patrick Gardner, introdução aos estudos históricos, de Langlois e Seignobon, teorias da história, acordes teóricos, do José de Assunção Barros, apologia da história, do Mark Bloch, Michel Dissertot e sua operação historiográfica, dentre outros. E discutimos alguns temas também muito gerais, como positivismo, historicismo, o debate sobre se há ou não leis gerais em história. Empenhamos grande parte do tempo a debater as questões lançadas por Vico, Claudenius, Gervinus, Troisen, Ranke, Kant, Marx, Hegel, Weber, Droysen, Gadamer, Michelet, Gabriel Monod, Comte, Langlois, Seignobon, Mark Bloch, Lucien Febvre. Depois desse ponto, a gente parte para o chamado Cultural or Linguistic Turn, fazendo análises de como a questão dos debates em torno das potencialidades da razão são feitos no interior da modernidade, ou dentro daquilo que alguns arriscam a chamar também de pós-modernidade. Em parte, essas disciplinas também é falado sobre temáticas mais específicas, às vezes relacionadas com metodologias, escolas historiográficas, matrizes e paradigmas. Então, a gente menciona microhistória, história oral, pós-colonialismos, decolonialismos e assim por diante. Como quase a totalidade dos professores que lecionam essas disciplinas teóricas nos nossos cursos de história das nossas graduações, né, nas quais a história da historiografia também costuma ser abordada,
ela é composta por especialistas em temáticas contemporâneas, ou história do Brasil ou América. A formação específica em teoria da história propriamente dita é relativamente recente no Brasil. Pouco se aprecia das historiografias pré-modernas. Até porque boa parte dos manuais também partem de um preconceito, aquele sobre o qual eu já falei, de que a historiografia antiga se relaciona no suposto tempo cíclico, ou mente histórica dos gregos, ou a Historia Magistra Vitae romana e a história eclesiástica dos medievais, qualquer que seja essa coisa. São ideias geralmente adotadas a partir de Niebuhr, Hegel e Collingwood, para citar apenas alguns. Porém, há diversas contribuições que o historiador ou a historiadora não deveria deixar de lado para pensar historicamente, historiograficamente. As contribuições da historiografia antiga, por que não medieval, são muitas. Cito algumas. O debate sobre a verdade, a relação entre história e retórica aqui com todos os seus dispositivos, inventio, dispositio, elocutio, memoria, pronunciatio, a oratória, a poesia e a ficção. A noção de autoria e autoridade do autor, a noção de obra e suas utilidades, o debate sobre o estilo empregado e assim por diante. Além disso, as variantes de historiografias disponíveis são várias, são muitas, né? Biografias, comentários, história, etimologia, fábula, argumenta, narratio, análise, res geste, chronicon, monumenta, hagiografias, dentre outras. Quase sempre deixadas de lado e reduzidas às categorias que eu mencionei. Parece que nas aulas de teoria da história e disciplinas semelhantes, no Brasil, as historiografias pré-modernas são apenas apêndices. Para o caso grego, o problema, segundo Momiliano, é a ênfase em Pitágoras, Platão e Zenão, ao invés, por exemplo, de Heródoto, Tucídides e Políbio, para poder afirmar que a mente grega, né, seria a histórica. Provavelmente trata-se de uma escolha por Platão como se fosse representante disso, que seria uma mente grega, para apoiar tal decisão. Todavia, Platão não é mais representante do pensamento grego do que Heródoto, por exemplo. No que diz respeito a acreditar em ciclos regulares dos acontecimentos humanos, Momiliano afirma que trata-se de uma invenção moderna. Não tem nada a ver com a historiografia grega, não tem nada a ver com a historiografia romana. Há historiadores, tanto em língua grega quanto em língua latina, que não compartilham dessa ideia. Para citar alguns, Heródoto, Tito Livio, Tácito, são apenas alguns exemplos. Além disso, para compreender os princípios mais básicos da historiografia grega, será preciso analisar não somente essa, mas a sua relação com as concepções de escrita da história judaica e, sobretudo, persa, principalmente no que diz respeito ao uso de registros oriundos de arquivos, uma característica dos persas, com os quais os gregos aprenderam, que possibilitará, por exemplo, que outros historiadores antigos adotem essa mesma metodologia. Então, as historiografias pré-modernas, elas vão muito além de Heródoto. Elas vão muito além de Tucídides, muito além de Políbio, como representante dos gregos. Elas também superam em muito Fábio Pictor, Tácito e Cícero como representantes romanos. E, claro, é inaceitável a redução da historiografia medieval a Agostinho e Eusébio. Maríncola, que também é um pesquisador preocupado com a temática, nos lembra que das histórias de Heródoto, que foram produzidas na segunda metade do século V, antes da Era Comum, até as Res Gestae de Ammianus Marcellinus, produzidas no final do século IV, depois da Era Comum, tem um intervalo só, nada mais, nada menos que de 800 anos, no qual historiadores gregos e romanos narraram o passado de acordo com as concepções da época em que viveram. Ou seja, as historiografias grega e romana não se restringem a 3 ou 4 autores.
Além disso, são reflexões de períodos, idiomas e contextos completamente distintos, que merecem análises singulares, respeitando-se cada loco de produção. Para dar um exemplo, Luciana de Samosata produziu uma reflexão sobre como se deve escrever a história. Não é um autor muito frequente nas aulas de teoria da história. Quem aqui o leu nessas aulas? E eu estou citando alguém muito conhecido na historiografia de língua grega. E penso que essa obra talvez deva interessar a historiadores e historiadoras. Afinal, seu título é Como se deve escrever a história. Como se não bastasse, temos centenas e centenas de páginas relacionadas com histórias que nos chegaram, historiografias que vieram até nós por meio de fragmentos. Então, considerando também esses fragmenta, ou seja, obras que sobreviveram porque foram mencionadas, apropriadas, reutilizadas e ressignificadas por historiadores posteriores, o número de historiografia grega aumenta significativamente. O catálogo monumental elaborado, por exemplo, por Carl Wilhelm Ludwig Miller, que viveu de 1813 a 1894, por exemplo, ele tem só 5 volumes. A sua versão em PDF, modesta, só 3.808 páginas. Fontes para a historiografia antiga. Do lado Fragmenta Historicorum Grecorum é a maior coletânea dos fragmenta historiográficos gregos, que já foi realizada até hoje. São mais de 600 textos reunidos e que digitalizados pelo Digital Fragmenta Historicorum Grecorum, DFHG Project, é um subprojeto do Open Philology Project, The Leipzig Open Fragmentary Text Series, LOFTS, coordenado por Mônica Bert, né, da Universidade de Leipzig, na Alemanha, que está disponível aí para nós. Outro que trabalhou na mesma seara foi Felix Jacob, que viveu de 1876 a 1959. Um filólogo e classicista alemão. Jacob sistematizou entre 1923 e 1959 uma obra chamada de Fragmenta der Griechischen Historiker. E essa obra dele contém a edição crítica de 856 historiadores gregos. 856, cuja obra nos chegou a partir de fragmento. O Maríncola, que eu mencionei, explica que o autor dividiu os escritos dos historiadores gregos em 5 subgêneros. Mitografia, que reunia e ordenava as tradições gregas e narrativas mitológicas. Etnografia, um estudo dos países, povos e seus costumes. Cronografia, que catalogava os eventos de anos individuais, utilizando um sistema de datação local, mas mapeando eventos de toda a Grécia. Zeitgeschichte, agrupando a história grega contemporânea, ou ocorrida até o tempo dos autores que a estavam registrando. Orografia, ou história local, que geralmente concentravam-se em uma narrativa sobre a história de uma cidade-estado específica. Né? E lembrando que existiram cerca de 1.500, isso que a gente chama de cidade-estado, ou polis, 1.200 delas existiam ao mesmo tempo. Fragmentos romanos. A gente também os tem. Hermann Wilhelm Gottlob Peter, que viveu de 1837 e morreu em 1914, os reuniu e os catalogou sob o título de Historicorum Romanorum Reliquiae. Assim como os fragmentos gregos, a obra de Peter também reúne vários textos remanescentes encontrados em documentos posteriores, e que aborda os escritos desde os primeiros historiadores romanos até Lucius Scribonius Libo, e autobiografias, até a de Lucius Cornelius Sulla. Baseada nessa história, Historicorum Romanorum Reliquiae, a La Analytique Romane também seguiu e tentou encaminhar
com os mesmos propósitos, uma discussão semelhante. Trata-se de uma obra de 3 volumes, editada por Martin Chassinet, contendo os fragmentos dos primeiros historiadores romanos. Outra obra importante é a de Führen Römischen Historiker, de Hans Beck e Uwe Walter, dividida em 2 volumes. O primeiro, abordando textos historiográficos romanos, de Fábio Piper até Gellius, e o segundo, contendo as narrativas que vão de Célius Antipater até Tipos Pompônios Áticos. Recentemente, T.J. Cornell, junto com uma série de estudiosos da historiografia romana, editou The Fragments of the Roman Historians, continuando, então, esse esforço de sistematização dos textos dos primeiros historiadores romanos. Então, notem que eu não estou falando aqui de historiadores conhecidos como Políbio, Tucídides, Heródoto. Eu estou mostrando que, além desses nomes mais conhecidos, e outros que talvez não sejam conhecidos do grande público, como Luciano de Samosata, mas que deveria ser, ainda tem todo um mundo desses fragmentos, desses textos que não chegaram a partir de fragmentos, que é muita coisa, O PDF ali que eu mencionei, contendo obras dessa natureza, chega quase a 4.000 páginas. Então, já viram aquela desculpa? Não tem fonte para estudar. Não é que não tem fonte, elas não são mencionadas, você não as conhece. Fontes, tem fonte para todos os historiadores vivos estudarem só história antiga a partir de um local geográfico específico, como China ou Grécia, o resto da vida. Então, fonte há, Precisa disposição, trabalho para pesquisa, para enfrentar os problemas que vão aparecer e assim por diante. Mas a minha intenção é mostrar que o problema vai além, porque não se remete apenas às historiografias antigas em língua grega ou latina. Se a gente olhar também para as culturas cuneiformes, a gente vai encontrar também algo semelhante. Vários autores têm chamado a atenção para essas historiografias produzidas pelas culturas cuneiformes. John Van Seters, por exemplo, comentou vários aspectos sobre a escrita da história entre essas sociedades. H.E. Olmsted identificou nas inscrições reais assírias princípios que poderiam, por exemplo, interessar a elaboração de uma história moderna. Filkenstein apontou que a origem da historiografia mesopotâmica encontra-se relacionada com os textos ominosos e as informações históricas nele contidas. Hilterborg, por sua vez, organizou e categorizou os diversos gêneros históricos grafados em cuneiforme. Grayson produziu uma obra fundamental para a compreensão da história da historiografia dessa região. Spicer afirmou que havia uma noção consensual de história na Mesopotâmia derivada dos sumérios e que depois foi continuada por assírios e por babilônicos. Então, observando essa historiografia, a gente percebe que as inscrições reais são de importância fundamental para a questão da escrita da história. E essas inscrições, elas englobam os letreiros, inscrições comemorativas, contando, por exemplo, as façanhas de reis. Anais, narrando campanhas reais em ordem cronológica, inscrições em oposição, cuja maioria retrata campanhas militares. Temos também chamadas carta ao Deus, geralmente contando sobre os atos de determinado rei a um Deus específico, como no caso da carta de Sargão II para Ashur, são apenas alguns exemplos. O Von Seters explica que na tradição escritural da antiga Mesopotâmia foram produzidas inúmeras listas, gostava muito de listas, silabários, vocabulários bilíngues, catálogos de plantas e animais, observações do céu, listas de deuses e, claro, as listas reais. Entre elas, temos as listas de data, utilizadas para a datação dos documentos, das transações comerciais e eventos jurídicos.
São textos dessa natureza, por exemplo, a lista real suméria, a lista real assíria, né? Nós temos textos ominosos também, que contêm comentários de valor histórico utilizados pelos adivinhos na aplicação de sua arte divinatória. Temos crônicas, narrativas cronológicas de acontecimentos políticos e religiosos. Alguns exemplos de documentos com essas características são a série de crônicas babilônicas, a história sincrônica, a crônica dos reis antigos, crônica Vaidna, crônica P, crônica Acto, crônica religiosa, crônica eclética e a crônica dos preços de mercado. Outra categoria de textos importantes é a chamada epopeias históricas, como a Enuma Elish, que aborda a criação do mundo e o conflito entre os deuses, a conhecida epopeia de Gilgamesh, a epopeia de Tukulti-Ninurta I, e outras epopeias fragmentárias, como, por exemplo, a de Nabucodonosor I, a de Haddad-Shuma-Ushar, Nabopolassar, Nabonido, etc. Também temos as profecias, que também contêm inúmeras informações importantes para compreendermos a escrita da história entre essas culturas que eu estou chamando aqui de cuneiformes. Mesopotâmia, né, para simplificar. São exemplos desses textos proféticos, o discurso profético de Shulgi, o texto A e a profecia dinástica. Se a gente for para o Egito, o caso é semelhante, o Egito faraônico. Fonsetres afirma que os egípcios se empenhavam em registrar os documentos e eles tinham consciência da sua longa história e tentavam chegar a uma espécie de consenso sobre essa longa história. Roberto Gozzoli nos adverte, por exemplo, que se aplicarmos a nossa forma de compreender o conceito de história aos textos egípcios, talvez não teremos mesmo uma historiografia. Um dos principais problemas ocorre justamente por conta de uma das principais características que permeia esse corpus documental. A visão predominante de paz e estabilidade de sul a norte do Nilo por tempos incontáveis. Assim, segundo o autor, é na escala de tempo representada pela eternidade que os egípcios tentavam situar seus eventos. Temos que ler nas entrelinhas. E que a conjunção da Ma'at e da eternidade implica que a visão que os egípcios tinham de seu passado poderia mesmo gerar essa sensação de repetição. No entanto, além de podermos ler nas entrelinhas, os egípcios tinham seus textos históricos. A historiografia egípcia representa uma tensão entre o mundo dos fatos e um ideal histórico. Embora os egípcios fossem ou aparecessem ser bastante conservadores nesse sentido, o ideal não se manteve o mesmo ao longo dos séculos, não seria possível isso. O autor afirma que nenhuma outra sociedade do que ele chama de Oriente Próximo, termo problemático, foi tão meticulosa quanto a egípcia no que diz respeito à conservação dos registros. Algo que, segundo ele, impressionou tanto Hecateu quanto Heródoto. Céteres compreende que, uma vez que esse dualismo entre a busca pelo imutável e o dever histórico seja considerado, evidentemente é possível falar de uma historiografia egípcia. Uma vez satisfeita essa condição, assim como acontece com as culturas cuneiformes, o Egito faraônico também terá seu corpus documental dedicado a essa temática. Por exemplo, a Pedra de Palermo, um fragmento de pedra que fazia parte de uma obra historiográfica do final da Quinta Dinastia, cerca de 2.350 antes da Era Comum. Contando 7 séculos de história. O Cânon de Turim, registrado em papiro na época de Ramsés II, por volta do século XIII, antes da Era Comum, e outras listas reais. As inscrições reais, que registravam várias cenas relacionadas ao faraó e suas campanhas. As inscrições dedicatórias, que apresentavam os títulos do rei, construções, presentes, oferendas e assim por diante. Inscrições comemorativas, registrando os grandes feitos do rei, como as estelas de Camós, os anais de Tutmés III, os anais de Amenhotep II, os escaravelhos comemorativos, os relevos comemorativos, as inscrições comemorativas da 19ª e da 20ª dinastias e a estela de Pianque.
Ainda também tinha uma novela histórica, que se refere ao rei e a um auto oficial, como as Crônicas Novellen, a história de Sinub, a viagem de Venamun, né, possível. O uso do passado também como propaganda, algo que era uma ferramenta para tentar legitimar um governante ou então apagá-lo da memória, como tentaram fazer, por exemplo, com Hatshepsut. E, por fim, as biografias. Então, notem a imensa quantidade de fontes, né? Se a gente considerar a historiografia medieval, não é o objeto aqui, mas cabe também mencionar, então, por questões assim de tempo, de definição da temática, não vou comentar sobre antiguidade tardia e período medieval. No entanto, eu insisto em lembrar que muitos diários, análises, calendários, crônicas, feitos, biografias, agiografias e catálogos de vida de santos, a Shanahan irlandesa, relatos presenciais, poesia oral e escrita, crônicas urbanas, comentários de obras de arte ou de partes da Bíblia, elaboração de textos que serviam de auxílio para homilias, textos científicos ou computacionais, documentos legais, narrativas paroquiais, escritas de histórias de mosteiros, de instituições, obras lendárias ou literárias, étnicas, de ordens religiosas, os textos relacionados com dinastias, sequer são mencionados a partir dessa ótica da história da historiografia. Segundo Deborah Belianis, autora de Medieval Historiography, os autores dessas narrativas tinham como eixo de concentração, primeiro, a preocupação com a verdade, segundo, a memorização de eventos ou de nomes de pessoas do passado, bem como suas funções na sociedade. O historiador se preocupa com isso. A recitação dos nomes de mortos nas missas funerárias, registros, né? A criação de cerimônias e rituais públicos, a produção de imagens e monumentos, que interessa para o historiador, a recitação de narrativas genealógicas e, evidentemente, a escrita de textos e livros. O problema é que a gente precisa analisar essa documentação de acordo não só com o nosso conceito de história de hoje, 1º de julho de 2020, mas também com o conceito de história empregado pelos autores que a escreveram, não cometendo anacronismo, não importando valores nossos para o momento que essas obras foram escritas. Do contrário, a gente não vai compreender mesmo. Né? Então, nesse sentido, eu vou caminhando aqui para as considerações finais, retomando a minha tese inicial apresentada lá no início, né, para poder a gente ter tempo de discussão, debate. E o que eu quero dizer, né, de forma sistemática? É claro que eu não estou negando o corte proposto pelo Johan Riesen entre as historiografias pré-modernas e a história produzida pela comunidade dos historiadores profissionais, seguindo aí, talvez, a sistematização feita pelo Johann Gustav Droysen na sua Historik. Porém, não custa lembrar que o Droysen era um helenista, tá? Inclusive, se a gente fala em helenismo hoje, boa parte se deve ao Droysen. Claro, eu aceito o que o Esteban Martins propôs, de que esse tipo de história que a gente faz, uma história da comunidade, feita pela comunidade dos historiadores profissionais, né, que busca essa produção de verdades e certezas de caráter relacional, só é possível a partir de uma rede fatorial. Eu aceito isso. Sabemos, então, que nenhum agente racional humano nasce em um mundo sem história. Esse exemplo do professor Estevam, né? Porém, para fazermos uma história profissional, precisamos considerar diversas variáveis sociais, parentesco, solidariedade de comunidade, grupo, classe, variações políticas, né, ou variáveis políticas, consciência do papel individual, coletivo das instituições, da cidadania, da representação, variáveis econômicas,
a organização do trabalho, modo de produção, fontes de renda e variáveis culturais, convicções, crenças, opiniões, interesses. Isso tudo está lá no texto do Estevão sobre a rede fatorial. Procurem aí no Google, muito fácil de ser encontrado. O conhecimento histórico, então, ele é um conhecimento obtido em certo tempo, em certo espaço, em certas circunstâncias e mediante procedimentos metódicos próprios da ciência da história, Geschichtswissenschaft. Por isso, como ressaltou Edward Carr em What's History For, o, abre aspas, fato histórico, fecha aspas, também depende da problematização elaborada pelo historiador. Por isso, importa também lembrar o que é teoria da história, afinal. Do que se trata a teoria da história? A teoria da história é a análise epistemológica da história como ciência. É a forma especializada profissional de produção de conhecimentos pelos agentes racionais humanos no tempo e no espaço. Então, a teoria da história, ela analisa a forma e a maneira como os historiadores investigam o passado e produzem seus livros, seus artigos, por que não, seus documentários, e assim por diante. Então, a teoria da história, ela não investiga diretamente o passado, mas o procedimento utilizado pelo historiador para o reconstruir. Ela não reinventa o que ocorreu, mas como o ocorrido foi relatado. A teoria da história cuida da análise crítica da historiografia e tem alguns objetivos principais, que são, primeiro, evitar os arriscados voos especulativos da filosofia da história. Segundo, evitar um mergulho somente no empírico, né, que tem historiador que acha que tem como ser historiador sem teoria. Um mergulho no empírico vira mera descrição, né? Terceiro, desfazer confusões, por exemplo, a confusão de que memória, lembrança não é história, é diferente, né? Quarto, evitar inocência com relação às formas, e aqui eu menciono o texto do professor Norberto Luiz Guarinello, de História Antiga da USP, só procurar no Google também. A tese é de que nenhuma forma utilizada no discurso historiográfico é inocente, nenhuma. Todas elas escondem algo. Então, procurem esse texto, que é um texto importante. 5. Facilitar o reconhecimento de ideologias, crenças, atitudes e assim por diante. E isso aqui, eu estou dialogando com o Estevão, com a Verena Albert, no texto dela, Os Riscos da Hermenêutica, muito, muito legal esse texto, procurem também, que é bastante interessante. E, claro, Reinhard Koselleck, né, também suas obras sobre Begriffsgeschichte, História dos Conceitos, né, procurem, muito, muito interessante. Só que eu, Dominique, eu insisto em perguntar, será que é só a esta historiografia profissional que a gente deve direcionar essas perguntas que eu fiz? Será? Reinhard Koselleck diz que a Historik se interessa não pelas Rechtsgeste em si, mas a Historik se interessa por quais condições de possibilidade, quais foram as condições de possibilidade de cada narratium rerum gestarum. Ora, por acaso não tem as historiografias pré-modernas também as suas condições de possibilidade? Não produziram também orientação e sentido para os grupos elaboradores dessas narrativas e para os grupos com os quais eles se relacionavam, elas se relacionavam, como sugere o próprio Riesing, que é algo que deve ser objeto de atenção das teorias da história e histórias da historiografia produzidas na modernidade. O que muitas vezes é visto com dificuldade por nós, do presente, como, por exemplo, o debate hermenêutico da interpretação, sobretudo considerando
alguém que porventura defenda uma semiótica ilimitada de um texto, né? Ou seja, que um texto nunca pode ser interpretado totalmente, que a gente só tenha interpretação de interpretação, interpretações de interpretações, algo que, inclusive, é confrontado pelo Humberto Eco, naqueles seus seminários chamados, né, de interpretação e superinterpretação. Ele chama isso de interpretação paranoica, né, ou má interpretação, essas interpretações que nunca têm fim, não consideram vários elementos, mas ficam presos em alguns jogos de linguagem específicos. Essas questões, por exemplo, claro que de uma outra maneira, em um outro contexto, mas elas já eram debatidas entre os gnósticos e os não gnósticos do século II. Inclusive, quando Humberto Eco fala sobre interpretação e superinterpretação, é de lá que ele pega esses exemplos. Boa parte dessa palestra, essa discussão dele que virou livro, inclusive, ele empenha em debater essas questões. As relações entre história, narrativa e ficção, pelas quais, por exemplo, se interessou o Hayden White, né? Será que essas questões aí entre narrativa e ficção, né, isso, por exemplo, é algo debatido, compreendido e sistematizado também na antiguidade? Será que não dá para ver uma relação assim? Por exemplo, na noção de aletheia, que era uma parte da paideia, uma aletheia que era integradora a partir da paideia de mitoi e logoi entre os gregos, algo que eu gosto de lembrar ou de expressar em português com um termo que é verdade poliédrica, ou seja, uma verdade que não tem só dois lados, verdade poliédrica, que inclusive é uma metáfora que o José Carlos Reis utiliza na introdução daquela obra dele interessante, que é As Identidades do Brasil, de Capistrano de Abreu a Van Hagen, a FHC. Essa questão, ela também está presente na tradição irlandesa, que é um tema que me interessa de forma particular, da Shanahan. O Shanahid, que é uma espécie de artífice do passado, na Irlanda tardo-antiga medieval, por exemplo, ele resolve muito bem esse pluridiálogo entre poesia, narrativa, ficção e história. Para ele não tem esse problema. A historiografia moderna, nós que insistimos em classificar como literatura o que o Shanahan via como uma espécie de, não tem palavra em português para isso, seria Shanahan, que é irlandês antigo, irlandês médio, seria história / história-literatura, ou literatura / história / história. É tudo ao mesmo tempo, conseguindo ultrapassar uma dicotomia entre fato e ficção, ou pelo menos sabendo muito bem como integrar um e outro, e tudo isso completamente em relação às Resgester, ao tempo, à cronologia, à memória, às regras, à audiência, esquemas retóricos, estéticos, condições políticas, didáticas, produzindo, então, uma Geschichtsbild, uma imagem do passado, como nos lembra Hans Werner Goethe. Em 2017, já caminhando para o final, eu encontrei um matemático em Oxford que me disse que não fazia mais sentido estudar matemática babilônica ou grega, porque isso já havia sido refutado. Ficamos 6 meses discutindo o tema. No fim daquele mesmo ano, o Stephen Hawking deu uma conferência, né, sobre black holes, também em Oxford. Seu posicionamento era muito mais brando do que o meu colega que estava ali, né, ainda fazendo seu doutorado em matemática, muito mais severo com essas definições. E aí o Stephen Hawking, sem abrir mão do método e da noção de verdade, ele era muito mais cético, né, com relação a essas defesas mais ortodoxas.
Mesmo as chamadas hard sciences têm seus paradoxos e têm suas contradições. A gente viu isso muito bem quando Bertrand Russell encontrou um problema com a lei número 5 da teoria dos conjuntos de Gottlob Frege. Esse último tinha ficado muito preocupado por conta disso, né, desse problema com a lei 5. E quando Ludwig Wittgenstein o procurou, querendo estudar sobre seu conceito de número, ele pediu que o autor do Tratados, né, o lógico filosófico, Wittgenstein, procurasse Russell, que estava lá nos Estados Unidos à época. Então, não sei se essa ideia de refutou, né? Me refutou, vou refutar, vou cancelar. Não sei se isso é útil no debate, para debater essa questão. Em história, não sei se isso faz sentido. Porque nem nas ciências exatas ocorre assim, né? Então, essa discussão aqui que eu mencionei do Russell com o Frege, com o Wittgenstein, o exemplo que eu dei do meu colega matemático, a palestra do Stephen Hawking, faz ver que nas ciências exatas também não acontece dessa forma. Né? Então, por que não interessaria as matemáticas babilônicas, né, gregas? Então, significa que eu, pelo menos, não consigo ver. Talvez, por limite de visão, eu não consigo ver como Urizen que a historiografia antiga hoje é inútil. Até porque no próprio autor, na própria obra do Urizen, as mais recentes principalmente, um claro interesse pela narrativa sobre a localização temporal como uma possibilidade de construção antropológica. Ele se importa, ainda mais hoje, né? Ele tem essa preocupação, mas ainda mais hoje, em tempos de história global, é muito interessante, por exemplo, compreender como é que os griots na África narram suas histórias. De igual forma, né, como é que será que são as historiografias chinesa, a historiografia japonesa, a historiografia indiana, não só no presente, mas na antiguidade, isso que a gente chama de antiguidade, por exemplo, indo até aqui também nas Américas todas, antes desse período aí das invasões espanholas, portuguesas, etc., tem todo um pluralismo, né, ameríndio, por exemplo, na Bolívia, com suas 36 nacionalidades. Você vai me dizer que, porque não há entre essas 36 nacionalidades uma história moderna feita pela comunidade de historiadores profissionais, as formas desse pessoal de se orientar no tempo não é capaz de abalar profundamente nossas convicções, nossas estruturas, né? Então, a gente tem que olhar para as historiografias chinesa, japonesa, indiana, esse pluralismo ameríndio, e assim por diante. Por que é que isso não nos interessaria? Por que não importaria compreender essa forma de relação com o tempo? Então, mesmo aceitando esse possível rompimento definitivo, por conta da modernidade, o que é esse rompimento definitivo? É a modernidade, é o desencantamento do mundo, né, da ciência com vocação Max Weber, é a Bildung. A própria Bildung não seria uma ressignificação da Humanitas, da paideia, né? Mas, enfim, esse rompimento definitivo é isso, é a modernidade, a Bildung, é a profissionalização, é o historicismo, é uma forma, né, que os historiadores passaram a se profissionalizar, organizar-se em comunidades e produzir sua história científica, né? Eu acho que as historiografias antigas, no mínimo, como a história da historiografia, deveria interessar. Então, as historiografias pré-modernas, elas têm que fazer parte dos debates de teoria da história e de história da historiografia no Brasil. Não dá para ignorar isso, né? E, claro, né, é possível também que o Urizen tenha apenas tentado sair pela tangente, né, da pergunta, ou não quis resolver algo complexo, né, de forma rápida, porque tinha outros objetivos na fala dele, mas aí essa seria uma tarefa não para mim, né, mas para a psicanálise resolver.
Muito obrigado. Professor Dominique, bem, agradecemos a sua fala, pela excelente palestra também, e também por todos os pontos que você levantou no decorrer da sua fala. Com isso, eu queria comentar de uma forma geral, assim, que, claro, a sua apresentação, ela trouxe inúmeras fontes importantes para a historiografia dos povos antigos. A gente pode ver que a sua fala, ela é bem rebuscada e cheia de referências, inclusive até o pessoal no chat perguntou bastante, nossa, quantas fontes, quantas obras citadas. Você chegou a citar várias referências gregas, fontes romanas, fontes egípcias, fontes mesopotâmicas, claro, sem contar que nem entrou na parte de história da Antiguidade Tardia ou nem Idade Média por falta de tempo. Então, com isso, vamos dizer, essa discussão, ela vai nos remeter a alguma das primeiras discussões que nós temos na graduação, que é aquela como você comentou, que é se podemos ou não considerar os autores antigos como historiadores. Como a gente bem sabe, alguns defendem que essa consolidação do método, e que caracteriza a chamada escrita do saber histórico, vai se configurar somente no século XIX. Então, eles apontam que, antes disso, não há uma espécie de uma cientificidade na história. Porém, claro, a despeito desses argumentos, que ainda são muito defendidos na academia, sua fala nos relembra que esses povos tinham seus conceitos próprios do que era história, tinham seu próprio entendimento. Isso até me relembra uma tese que foi defendida há pouco tempo, que é do Thiago Stadler, do FPR, onde ele comenta que ele tenta colocar uma visão sobre Plínio Velho como se fosse um historiador. Muitos consideram ele apenas como se fosse uma espécie de um naturalista, vamos dizer, que fez uma grande enciclopédia. Porém, o Thiago ele vai e aponta, não, segundo a minha visão, Plínio Velho pode ser considerado historiador também. Então, vai bem no que você comentou, essa questão de nós considerarmos realmente como historiadores, no caso, essa historiografia pré-moderna, essa que veio antes do século XIX. Bem, com base nisso, então, eu queria iniciar o nosso debate com um questionamento. Assim, quando se fala, então, que os historiadores do passado narraram a história de acordo com as concepções de sua época, quais diferenças ou mudanças você identifica na forma de construir o saber histórico de hoje? Ou seja, como você faz essa diferença entre os autores antigos, os historiadores antigos e os historiadores atuais? Eu queria que você comentasse um pouco e me desse sua visão sobre esse assunto. Pessoal, é uma questão, vou iniciar o debate agora, porém, se alguém tiver interesse em perguntar, entrar no debate, por favor, se inscreva no chat. Aí, no caso, coloca o nome lá, gostaria de me inscrever, que a Vanessa e o Thiago vão fazer uma lista e vão chamar de acordo com a vez, assim fica um pouco mais organizado. Professor Dominique? Sim. Estava anotando a questão aqui para ficar olhando para ela e pensando. Tem várias coisas, né? Eu acho que a própria noção de história científica e da história como um saber organizado por essa comunidade dos historiadores profissionais, a gente aprendeu a fazer isso a partir, sobretudo, de um espaço de língua alemã, né, com historicismo, com o manual de teoria da história lá do Droysen, né, Historic, né, por exemplo. E a gente aprendeu com isso uma questão que já pode ser aplicada aqui, por exemplo, que é cada lugar, cada sociedade, cada autor, cada grupo vive exatamente no seu próprio contexto, no seu próprio tempo, né, obedecendo às circunstâncias ali daquele período. Então, a própria questão de historiadores modernos versus historiadores antigos, ela é, do ponto de vista didático, é uma ferramenta interessante para ser utilizada, mas ela contém em si mesma um problema anacrônico, né? Porque não existe historiadores contemporâneos, né? Eu, por exemplo, não me coloco nesse agrupamento desses historiadores, por exemplo, que flertam de forma mais aberta com esse chamado da pós-modernidade, né? E eles também são historiadores contemporâneos, muito diferentes de mim. Então, da mesma forma, entre esses que a gente está chamando de historiadores antigos. Mas a gente tenta se permitir, né, nesse âmbito didático, para efeitos de comparação, de fazer alguns voos, né, fazer algumas tentativas. E aí tem algumas questões, né? Por exemplo, a noção do que é autoria.
né? Coisas muito simples, assim, na verdade, às vezes, você vai percebendo esses indícios. Alguém, por exemplo, já parou para pensar por que que muito professor, professora não gosta que o aluno olhe na Wikipédia, né? Não é por causa da Wikipédia em si. O que está por trás dessa preocupação é a noção de autor, de autoria. É porque a Wikipédia seria, ainda mais agora em tempos de fake news, né? Seria um suposto texto que você não conhece, você não sabe quem é o autor, você não sabe quem escreveu aquilo ali, então você não tem um meio de controle, né, do discurso autoral. No entanto, é possível você encontrar na Wikipédia vocábulos que têm uma estrutura riquíssima, estrutura às vezes melhor que muito artigo. Cito como exemplo o projeto de extensão da Universidade Federal de Santa Catarina, lá do Rodrigo Bonaldo, né, de seus colegas ali de teoria, que juntos, da Varela, né, que juntos ali com doutorandos, com mestrandos, têm atualizado vocábulos de teoria da história na Wikipédia, por exemplo. Então, eu já li alguns desses vocábulos sobre filosofia da história, né, então, em português. São vocábulos interessantes, mas o que está por trás quando a gente não recomenda? É o medo de que o aluno vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V, que vai utilizar aquilo ali sem referência, o que está por trás é a preocupação com a autoria. Nós valorizamos a autoria precisa ser individual, tem um jeito de escrever em história, em ciências humanas, o texto ele tem que ter mais ou menos entre 15 e 30 páginas para quando é um artigo, né, ele precisa citar a historiografia, então tem toda uma forma ali, essa autoria ela não tem 20 pessoas, 50 pessoas, igual algumas outras áreas, né, que só pelo cara ser bom do laboratório, ou autor do projeto que conseguiu o laboratório, todo artigo tem que citar o nome dessa pessoa, e fica aqueles artigos com 10 autores, com 15 autores, nós não, quando fazemos com 3 autores, 4 é muito, né, e o ideal mesmo é que seja um só, para a gente falar que é o texto do Dominique, é o texto do Danilo, né, e assim por diante. Na antiguidade, se tinha diversas noções de autoria possíveis, você tem autores que não assinam, você tem autores que colocam marcas muito subjetivas, por exemplo, na Irlanda tem um sujeito chamado Morhu, que a forma dele dizer que o texto era dele e a forma dele dizer que ele leu a fonte era pegar a forma como a fonte foi metricamente escrita e escrever também. Então, ele nunca falava assim, no terceiro dia. Tem 3 palavras, né? No terceiro dia. Qual que é a terceira palavra da frase? Dia. Nunca fazia isso. Ele falava no dia terceiro. Qual que é a terceira palavra da frase? Terceiro. A terceira palavra da frase é terceiro. E ele fazia isso porque a fonte que ele estava usando fazia isso também. E ele fazia isso 50 vezes, 90 vezes na fonte inteira. Então, tinha critério de uso de fonte. Só que muitas vezes não está disponível para nós. Ele não fala assim, aqui eu estou usando para escrever minha vida de São Patrício, a confesso que o próprio Patrício escreveu. Muitas vezes ele fala no dia terceiro. E a comunidade do seu entorno sabia o que ele estava citando, só que a gente não sabe. Então, a forma de recorrer, de utilizar a fonte, muitas vezes é distinta. A noção de autoria, muitas vezes era muito mais parecida, em alguns casos, do que, por exemplo, com Lacan, com Saussure, né, os seus discípulos anotavam, tem muita coisa que a gente sabe do Foucault, por exemplo, que eram os seus alunos que anotavam, isso está publicado, por exemplo, naquelas obras que no Brasil saem com o nome ditos e escritos, né, isso era muito comum, na antiguidade acontecia bastante, a Poética de Aristóteles, por exemplo, tem um livro ali mais para o final, que alguns até já lançaram dúvidas, se esse livro era mesmo do Aristóteles, né, ou se era foi algum estudante, a própria poética em si, as pessoas escutam a poética do Aristóteles, ficam se perguntando o que de fato Aristóteles mesmo escreveu, talvez não era tão importante assim quem escrevesse, mas quem tivesse as ideias, né, então se você falava alguma coisa num determinado círculo intelectual, isso é pitagórico. Então as pessoas sabiam que essa ideia era pitagórica, não necessariamente importava se Pitágoras sentou ali e escreveu aquilo ali, né? Então, a gente vai percebendo diferenças. Os critérios de veracidade, às vezes, são distintos, né? Talvez, por exemplo, você pega Heródoto, você pega Tucídides, tem que ver, tem que ouvir,
né? E algumas coisas que são estranhas e que não foram vistas, ele fala, olha, dizem isso, contam isso aí, mas eu não vi, eu ouvi, mas não sei se foi assim mesmo, estou registrando, mas não, então tem critérios, mas são critérios distintos, né? E essa conversa iria longe, porque é possível, né, fazer essas comparações. Só que a gente tem que ter os devidos cuidados e eu recomendo uma comparação dessa natureza, não ficar comparando todo mundo, né, mas estabelecer critérios, estabelecer a obra, ter um motivo, uma problemática. Tem uma dissertação de mestrado muito interessante, que é do professor Arthur, lá da UNB, né, de Teoria da História. Ele comparou a matriz disciplinar do jornalismo com as raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, tentando compreender as lógicas que operam numa obra, as lógicas que operam na outra, né, vendo se elas são semelhantes, se elas são diferentes. Daria para fazer isso também. Você pega um tipo de estrutura de um autor moderno, o que ele entende por ficção, por verdade, por história, e pegar um outro autor da antiguidade e comparar esses sistemas e tal, mas talvez mais como um exercício, né? O interessante seria olhar para as obras da antiguidade, estudá-las, compreender o que elas estão propondo, porque tem muitas questões de retórica, de oratória, de relação de verdade e ficção, e às vezes a gente chama por nome diferente. Tem coisas que não tinha nome lá na antiguidade. Por exemplo, literatura, não tinha, esse termo não estava disponível, né? Mitologia, religião, prosa, romance, são nomes que às vezes as pessoas tinham uma ideia semelhante de alguma coisa parecida com isso que a gente chama de prosa, parecido com isso que a gente chama de romance, mas não tinha essa palavra lá, né? Então, vai longe a conversa. Obrigado, Dominique. Vamos para, então, para a pergunta. Temos alguns inscritos também para dar sequência nesse debate. Eu tenho mais algumas outras questões, só que eu vou guardar para o decorrer do debate. Bem, a primeira pessoa inscrita, então, é a Andréia Rossim. Andréia, você quer perguntar no áudio ou você quer escrever no chat? Andréia, está me escutando? Só um segundo, ela pediu. Tá, então ativar o microfone. A Andréia Rossim, ela é doutoranda lá no UFPR, orientando o professor Renan Frigueto. Que legal. Se não me engano, o trabalho dela, pelo menos na época quando eu estava no UFPR, era em torno de Eusébio Cesareia. Não sei como é que é no doutorado dela, mas ela pode comentar um pouco também. Olá, boa noite. Oi, pode falar. Oi, tá dando para me ouvir? Sim, sim. Tá, eu estou tentando aqui, porque desde o início da reunião eu havia bloqueado de outra forma, não pelo ícone aqui, então estava um pouco difícil, desculpa pela demora, tá? Então, boa noite, Danilo, boa noite, professores, né, professor Dominique. Então, meu nome é Andréia, eu sou lá da UFPR, né, como o professor Danilo disse. Eu estudei durante o mestrado Eusébio de Cesareia, né, a história eclesiástica, então tem tudo a ver aí, né, dá para inserir bem aí no que o professor Dominique comentou a respeito da escrita da história, consideração, desconsideração e tudo mais. Atualmente eu estou estudando Jerônimo, né, a crônica, então também, né, diretamente se remete à escrita da história. Mas a minha pergunta, professor Dominique, é a seguinte: eu queria saber se, na sua visão, existe relação entre a falta de interesse atual, né, atual, digo, do século XXI, do século XX, do século XIX, a falta de interesse desses séculos em relação à historiografia antiga, se existe relação disso com a visão também atual aí dos últimos séculos, principalmente agora, né, das últimas décadas, em uma suposta religiosidade muito maior, né, dessas sociedades antigas em relação à nossa.
Então, a pergunta é, né, é possível fazer essa relação entre a falta de interesse pela historiografia antiga com uma visão de uma alta religiosidade dessas mesmas sociedades, né, orientais e ocidentais? Eu sei que isso engloba, acaba generalizando um pouco, né, mas eu quero saber se é possível, né, na sua visão, e como, por favor. Posso responder, Danilo? Olha, só se for pensando pelo lado da ciência, né, pelo lado de uma noção de modernidade que tenta se diferenciar, se apartar de tudo aquilo que não teria, até mesmo o que eu mencionei ali da obra do Max Weber, que aparece em alguns momentos, mas aparece nesse texto que eu citei, que é a ciência como vocação, no sentido de que, uma vez tendo entrado em contato com essa Bildung, esse tipo de formação derivada ali numa questão, talvez, kantiana de sapere aude, de ousar saber, do ser humano que se esclarece, Aufklärung, sem pensar, avançando nessa noção do desencantamento do mundo, conseguindo pensar, então, de uma maneira kantiana, sem depender de outros seres humanos, ou sem depender de instituições, produzir um tipo de pensamento esclarecido e um mundo desencantado, então um mundo que deixou de ser habitado e controlado por poderes, né, por poderes mágico-religiosos, mas que agora a gente precisa compreender a partir de uma racionalidade, tenta se afastar de todas essas práticas, né. Então, por exemplo, quem estuda ciência médica vai tentar se afastar da tradição das benzedeiras, por exemplo, como se é uma coisa absolutamente não relacionada, né, contraditória, e não poderia fazer parte desse outro tipo de discurso aqui, porque esse outro tipo de discurso aqui, ele seria científico, e a tendência dele seria superar aquele outro ali. Nesse sentido, assim, talvez, eu acho que daria para considerar um pouco as questões assim, né, por essa ótica, mas eu acho que essa falta de interesse pela historiografia antiga tem muitas causas. Primeiro, muitas vezes a gente não tem tempo no currículo, não tem espaço no currículo. Tem lugar, por exemplo, que tem uma introdução aos estudos históricos e acabou. Tem lugar que tem introdução aos estudos históricos em 6 meses, depois tem uma teoria da história. Então, você tem um ano, né, para falar de todas essas questões que eu mencionei, que certamente você conhece, e ainda estabelecer essa reflexão aí com as historiografias antigas, medievais, então pré-modernas, né? Tem essa falta de espaço curricular. Muitas vezes também, dependendo do lugar, dependendo da idade dos docentes, muitos não tiveram oportunidade de ter aula de história antiga e de história medieval com professores especializados em história antiga e medieval. O primeiro professor especializado nessas áreas no Brasil foi o Eurípides Simões de Paula, é um dos membros fundadores aí da AMPU. Em 1961, ele dava aulas sobre isso, com o curso dele na USP, se não me engano, é de 1945. Então, houve um tempo no Brasil, e a gente não precisa recuar muito, não. Quando eu mesmo estudei, fiz minha graduação há cerca de 20 anos, você não encontrava professores e professoras de história antiga em muitas universidades. Hoje mesmo, há estados que não têm professor de história antiga e história medieval. Há estados grandes, universidades grandes, que não têm professor de história antiga e história medieval. São professores e professoras de outras áreas que pegam a disciplina, geralmente porque ninguém quer. Então, a gente ainda tem muitos professores formados nessa tradição e que não tiveram a oportunidade de conhecer os debates atuais das áreas de história antiga, porque não tiveram aula com um profissional desses. Vide o que aconteceu durante a BNCC, aqueles debates ali em torno da BNCC,
nos quais nós da história antiga fomos apresentados a alguns debates que a gente faz há 80 anos, né? Porque as pessoas achavam que a gente não conhecia esses temas, que a gente não fazia esses debates. E aí, claro, tem um pouco também de culpa nossa mesmo, da área de antiga e medieval também, talvez pelos espaços que a gente circula. Nós temos GTs próprios, né? Então, a gente debate didática da história, a gente debate dentro da didática da história todas as formas de circulação dessa etapa representativa, narrativa, né, representacional do conhecimento histórico. Então, na história pública, nos saberes escolares, né, a gente debate essas questões, mas a gente debate isso dentro do nosso GT, como é que a história antiga se relaciona com isso. A gente não sai do nosso GT e vai lá no GT de ensino de história, ou lá no evento de ensino de história para debater essas questões. Da mesma forma, talvez seja a nossa falha não ir lá no GT de teoria da história para conversar com os colegas sobre esses temas, né? Porque é difícil imaginar que um professor de teoria da história não teria interesse, por exemplo, na retórica antiga, né? Não teria interesse, né, nesse tipo de questão. Então, assim, você vai mapeando, né, vários problemas, né, várias questões, né, que aí acaba se tornando complexo, uma série de elementos, mais do que esse suposto motivo religioso, até porque se a gente estudar as obras antigas, a gente vai perceber uma pluralidade imensa de possibilidades de se fazer história. Né? Você pega um Fábio Pictor, diferente de como o Morru, de como o Heródoto, de como você mesmo estudou o Eusébio, né? Agora você estuda o Jerônimo, você deve ver, por exemplo, diferença entre os dois. Então, acho que passa um pouco por aí. Tá? Não sei se eu respondi, né? Tentei aí colaborar para a discussão que você contribuiu. Eu agradeço pela pergunta. Obrigada, professor. Obrigada. Contribuiu, sim. Obrigada, Danilo, também. Obrigado pela questão, Andréia. Bem, o próximo da lista é o professor Adilson. O professor Adilson, que é meu colega da UFR, no caso, e há vários anos ministra as disciplinas de antigo medieval. É um grande entusiasta, digamos, da área. Professor Adilson, o senhor quer fazer a questão? Olá, obrigado pelo senhor, mas né, estamos juntos. Parabéns pelo evento, professor Danilo, né? Parabéns, professor Dominique, é uma satisfação imensa ouvi-lo. Estão me ouvindo bem? Sim, muito obrigado. Joia, quero ser, então, direto, né? Para oportunizar, inclusive, a continuidade das várias relações que o senhor tenta estabelecer, né, com a teoria, né? Dominique, se estamos lidando com autores, com textos, né, cronologicamente bastante distantes de nós, né, os processos de cópia, de edição, de tradução, né, desses textos, evidentemente, são muito mais complexos, né, ou sofreram todas essas fases muito mais vezes, né. Eu estou trabalhando com material do século I, século II, século III, né, particularmente apócrifos e da patrística, quer dizer, todo o processo esses múltiplos processos de cópia, edição, tradução, e particularmente de alguns desses que podíamos colocar bastante entre aspas, que vão se tornando clássicos, né, sofreram sucessivas cristalizações, né, ao longo do processo até chegar a nós, né. A minha questão é, qual é o papel que a teoria da história pode desempenhar, né, ou desempenhou, nesse processo de cristalizar, né, de perpetuar, de reforçar visões e cristalizações, e qual o papel, né, à luz de que você bem colocou, das várias possibilidades, né, do nosso trabalho, do nosso métier, mas da própria teoria, em superar essas cristalizações, sem cair, obviamente, né, naquilo que gostei muito na sua fala, né, e partilho dessa compreensão também, né, de um puro jogo de interpretações, da interpretação paranoica, né, enfim, pode nos seduzir. Né. Para dar continuidade ao debate, né, um pouco é isso aí,
Quero ouvir a resposta, agradeço. Parabéns, Danilo, vamos tocar em frente, né? Sem tempestades e vendavais. E digo que imediatamente após a resposta eu preciso me ausentar. Um grande abraço. Obrigado aí, Adilson, né? Muito obrigado pela sua pergunta. Então, vamos direto ao tema, né? Que depois da resposta aí você precisa se ausentar. Qual é o papel da teoria da história no processo de cristalizar? Para poder cristalizar a teoria da história, nas aulas de teoria da história, muitas vezes a gente recebe alguns debates externos, por exemplo, a interpretação do Hegel, a interpretação do Niebuhr, a interpretação do Droysen, mas, sobretudo, manuais de teoria da história ou de reflexões dessa área, né, englobando também metodologia, história da historiografia e temas próximos, quando a gente ainda não tinha, por exemplo, uma Sociedade Brasileira de Teoria da História, quando você deve se lembrar que, não sei na região aí de vocês como é que está essa questão, mas que até bem pouco tempo atrás era muito comum você escutar que você não podia fazer um trabalho de teoria, você não podia fazer um trabalho de teoria da história, sobre teoria da história, por exemplo, investigar a relação entre história, verdade e ficção, segundo, né, a obra do Hayden White, relendo a meta-história. O trabalho desse era questionado, era muito questionado, né, porque não teria aplicabilidade, não teria pesquisa, não teria uma relação. Então, como se pesquisava menos teoria da história estrito sensu nesse sentido, e note que muitos, né, dos historiadores aí, desbravadores, pioneiros da área de teoria da história no Brasil, tiveram que estudar fora, né, fazer seus doutorados na Alemanha, em outros lugares. Então, a gente também, pelo número de pessoas trabalhando com isso, tinha poucas obras, poucos artigos, poucas teses. Então, a gente acabava lendo, por exemplo, você pegava o Patrick Gardner, que tinha tradução para o espanhol, e lia, né, teorias da história. E tudo que a gente lia, por exemplo, o Karl Hempel, do William Drey, aquela discussão sobre leis gerais em história, se há ou se não há, a gente pegava dali, né, da tradução do espanhol do Patrick Gardner. O Collingwood, a mesma coisa, já tinha em português, né, a ideia de história. Aí a gente pegava e lia Collingwood interpretando os gregos, mas nunca lia os autores mesmo. Então, o papel que a teoria da história exerceu nesse sentido, e que acabou formando muita gente, caminha um pouco por aí, por deficiências da própria área, mas que toda a área no Brasil teve, a história antiga teve as suas também, né? E que não é mais o estado da questão hoje, né? Até porque o próprio limite tecnológico, ainda mais depois desse mundo aqui pandêmico, é totalmente distinto, né? Você deve se lembrar, outros colegas também que estão ouvindo, devem ter passado por processos semelhantes aos que eu passei, por exemplo, de ter que pegar uma van às 5, 6 da manhã em Goiânia e ir até o UNB, né, ficar o dia inteiro na biblioteca da UNB, salvando, sei lá que arquivo que era, se era Word, se era PDF em disquete, já tinha disquete, e voltar no final da noite para a UFG em Goiânia, porque na época a UFG não tinha um JSTOR, né, por exemplo, e a UNB tinha. Hoje isso é totalmente distinto, você tem projetos inteiros, Clássica Digitária lá de Portugal, que tem obras e obras em português sobre a antiguidade, disponibilizadas de forma gratuita, né? Fora os sites aí do submundo, da internet, né? Sci-Hub, Library Genius, né? Que o pessoal baixa as coisas aí por fora, PDFs, o cara lança a obra em Cambridge, e o ano que vem já está disponível, às vezes no mesmo ano. Então, o acesso, a forma de raciocínio fragmentou muito, né? Dá até para comparar o que aconteceu com o cinema, o que aconteceu com a indústria fonográfica, aconteceu um pouco disso também na historiografia, a coisa ficou um pouco mais, né, horizontal. E aí o papel da teoria hoje, eu acho que é dialogar. Em cada instituição, a gente tem os especialistas em moderna, em história da África, estudos indígenas, né, em antigo, em medieval. Então, acho que o profissional que cuida da teoria da história tem que sempre manter diálogo, né, com essas outras áreas,
para poder, olha, como é que estão lendo Heródoto lá na história antiga? Como é que os helenistas, tem alguém especialista em Heródoto? Porque o cara da história antiga vai te falar na hora, fala assim, olha, a professora Maria Aparecida, né, lá da USP, ela está traduzindo agora, ela não terminou todos os livros das histórias, mas ela já traduziu uns 4, 5. Ah, como é que está a questão do Plutarco, né, das biografias do Plutarco? Olha, a própria professora Maria Aparecida também é conhecida internacionalmente por ser uma tradutora de Plutarco em língua portuguesa, né? Ah, mas e se eu quiser poesia grega? Olha, o Frederico Lourenço, lá de Portugal, acabou de lançar um livro, né, só sobre poesia grega. Então, é muito mais fácil esse diálogo hoje em dia. A partir do GT de História Antiga, por exemplo, qualquer pessoa, né, professor de escola, de cursinho, né, professor de teoria da história em universidade, que quiser entrar em contato, né, sobre o que está sendo discutido na história, né, do ponto de vista assim, da história global, tem gente trabalhando com China, o professor André Bueno, lá da UERJ, comparou com Aristóteles, né, com a China, acho que com Confúcio, não sei, não lembro, né, então, intercâmbios e conexões aí de conhecimentos. Eu acho que o papel da teoria da história, assim como a história antiga precisa dialogar com a teoria da história enquanto área, também precisa conversar mais com a história antiga, e aí, aos poucos, a gente vai contribuindo para, né, para romper essa cristalização, porque, por exemplo, livro didático tem muito essas representações de povos bárbaros, chamados bárbaros, né? Os hunos, por exemplo, comeriam carne crua, se vestia com pele de rato, não sei o quê. A gente da história antiga, na antiguidade tardia e de medieval também, a gente sabe de onde vêm esses textos. A gente sabe quando esses textos foram editados, traduzidos, né, que você mencionou, e sabe como é que eles foram parar no livro didático e sabe por que eles não saem de lá, né? Ou por que eles não são apresentados de uma forma diferente, num formato mais crítico. Inclusive, tem pessoas, a própria Juliana Bastos Marques, que eu citei nessa fala de hoje, ela é uma das pessoas que estudou, né, a obra do Amianos Marcelinos, que tem esses fragmentos, que faz menções, por exemplo, a esses povos chamados bárbaros. Então, a partir desse diálogo, a gente vai construindo junto, né, e contribuindo aí para romper com essa cristalização de interpretações, de traduções, de edições, de obras, né? Bem, Adilson, muito obrigado pela questão. Bem, vamos repassar para o próximo. Então, Adilson? Muito obrigado, Adilson. Obrigado. A próxima questão, quem fez foi o Jason César, no caso. Ele preferiu deixar escrita no chat, devido a problemas de câmera, eu acho, no caso, né? A questão ele colocou: gostaria de abordar o professor Dominique a respeito da problemática na falta de conhecimento historiográfico para o historiador no desenvolver de suas pesquisas e também para o professor na elaboração de suas aulas. É o questionamento que ele está levando agora. Dominique? Sim. Para fazer pesquisa e para dar aula, né? Eu totalmente desacredito numa historiadora ou num historiador que não tenha habilidades mínimas na área de teoria da história, na área da história da historiografia. Porque eu tenho dificuldades, né? Por exemplo, vamos imaginar aqui, você tem um livro didático, aí lá nesse livro didático tem uma determinada interpretação. Dá para a gente supor que exista alguma coisa de interpretação embutida ali nas coisas, né? Então, por exemplo, o livro didático vai falar assim, feudalismo. Por que o livro didático fala em feudalismo? Né? Por que essa escolha? E isso é muito interessante, porque tem muito estudante, por exemplo, eu dou aula no primeiro ano, primeira fase, eu sei que os estudantes, eles chegam na primeira fase, tem gente que acha que feudalismo e Idade Média é sinônimo, né? Que durante toda a Idade Média teve feudalismo. E enquanto você tem historiador debatendo se feudalismo existiu, né? Será que existiu feudalismo? Você tem historiador que fala, feudalismo é um termo moderno, não tem feudalismo. Feudalismo é uma forma de tentar categorizar um tipo específico de relação social que existiu talvez do século IX ao XIII, não durante a Idade Média inteira.
É só ler a Sociedade Feudal, do Mark Bloch, que ele já propõe esse tipo de debate, né? Mas está lá no livro didático. Aí por que será que isso acontece? Será que tem a ver com teses de filosofia da história do Hegel, de sucessão de temporalidade, tempo, que fez isso estar ali no livro didático daquela forma? Será que é uma interpretação soviética da obra de Marx, que atribui a Marx uma suposta filosofia da história, uma suposta teoria da história, na qual interessa a terra, interessa o modo de produção, e aí existiria um modo de produção feudal, e seria importante estudar modos de produção. Aí se você pegar o capítulo do livro, lá na Antiguidade, você vai ter modo de produção asiático, né? Aí você pega o medieval, vai ter um modo de produção feudal, aí ter um modo de produção capitalista. Aí a professora vai para o quadro, faz pirâmide social, né? Coloca as ordenzinhas assim na pirâmide, muitas vezes, né? Ou será que isso tem a ver com o modelo quadripartite francês, que foi trazido da França para o Brasil, que divide a história em antiga, medieval, moderna e contemporânea? Ou será que é tudo isso junto? Você consegue imaginar que uma professora de história, um professor de história vai dar uma aula sobre essas coisas, sem problematizar esses temas? Eu não consigo imaginar. Aí depois fica aquelas aulas assim, ó, copia o que está no box. Aí o box fala assim, qual era o sistema do modo de produção que tinha nesse período? Aí o aluno responder, feudalismo. Quais os tipos de sistema de revezamento da terra? Aí o cara responde. Eu não consigo compreender um tipo de debate na área de história que não tenha relação com o presente, que não tenha relação com problemas, né, com situações reais e que interessam. É só a gente observar a transformação do conhecimento histórico, tanto de live aí falando de pandemia, de história da peste, ninguém falava disso, né, se brincando, né, claro que tinha as pessoas que estudavam isso, a gente tem GT de história da saúde, né, das práticas médicas, mas no âmbito geral, o interesse não era maior. Então, o professor vai dar aula na escola, por exemplo, vai pegar o livro didático, vai interpretar, vai discutir, e não tem essa questão lá, ele não está preparado para isso. O que aconteceu agora, você não está preparado para isso, eu não estou, o Danilo não está, quem está? Mesmo que o cara estudar a peste em Atenas, ele não está preparado para a Covid, é diferente, é outra coisa. Então, o que garante que o professor e a professora de história vai conseguir trabalhar com essas questões? Na minha opinião, eu que acredito que a história é uma ciência, né, ciência da história, na busca aí dessas verdades e certezas de caráter relacional, como diz o Estevão, eu acredito que é uma união sistemática de 3 coisas. Teoria da história, pesquisa histórica, então, série de habilidades aqui, né, em pesquisa, por exemplo, como que usa arquivo, como é que consulta fontes, edições, traduções, tempo necessário de maturação da pesquisa, um monte de coisa aqui, né, pesquisa. E uma terceira coisa, didática da história, isso é o próprio Riesling que fala, essa é a etapa narrativa e representacional do conhecimento histórico. Tem questões aqui na pesquisa e tem questões aqui na teoria. A união sistemática dessas coisas é que vai produzir o bom e a boa historiadora. Então, não acredito que o cara vai fazer uma boa pesquisa, não acredito que a menina vai dar conta de dar aula porque imagina, o cara não sabe teoria, não vai conseguir produzir esse tipo de investigação, questionar, levantar esse tipo de problema ou identificá-los. O cara não sabe pesquisar, ele só vai ficar reproduzindo pesquisa dos outros, ele não vai fazer pesquisa, porque ele não sabe fazer, e o cara não investiga como é que se ensina, como é que se narra, em quais contextos se narra, quais são os problemas envolvidos nessa narrativa, ele vai ter problemas em lecionar. Então, não imagino que isso seja possível, entende? Bem, obrigado, Geivson. Vamos para a próxima questão, então. A próxima questão é do Fernando de Oliveira, que também preferiu perguntar no chat. Quero saber a relação entre o possível acontecimento e a escrita de narrativa ou texto, porque sabemos que a escrita sempre vem depois, e aliado a isso, os anacronismos constituídos para legitimar algum posicionamento no período da escrita. As relações são as mais variadas possíveis, depende do acontecimento, depende do lugar, da época e depende do texto.
Mas, até mesmo o Hayden White, que tem toda essa polêmica em torno dele, né, de pessoas que não leram Hayden White direito, não leram Hayden White em inglês, e às vezes também seguiram aquela polêmica do Ginsburg com Hayden White, aquele texto dele ali, como é que Extermínio dos Judeus e o Princípio da Realidade, né? A gente tem esse texto publicado em português, eu acho que o professor Jurandir Maleva da URGS tem um livro dele que fala sobre algumas lições de história, tem esse texto traduzido. Então, muita gente leu esse debate, acompanhou em português, saiu reproduzindo, por exemplo, que o Hayden White teria dito que não tem diferença nenhuma entre história e literatura. E não foi isso que o Hayden White disse, né? As pessoas não leram Hayden White, não leram as obras, as reflexões produzidas pelo Hayden White, e não leram Hayden White em inglês. Né? Então, um conjunto de coisas bastante ruins para poder piorar a interpretação. As pessoas estão seguindo a interpretação de alguém sobre Hayden White, cuja obra eles não leram. Né? E quando a gente vai ler o Hayden White, a gente percebe, sim, algumas questões nesse sentido, alguns problemas, alguns flertes, né, com a ficção. No entanto, a gente percebe que o Hayden White está dizendo que, do ponto de vista da narrativa, então não é que o historiador não tenha suas teorias, não é que ele não faça pesquisa, não é que há inúmeras diferenças entre a história e a literatura, mas quando chega nesse ponto de narrar, o historiador ele vai ser obrigado a narrar, e para narrar ele vai ter que usar figuras de linguagem, vai ter que usar metáfora, vai ter que usar sinédoque, vai ter que usar metonímia, vai ter que usar ironia. E aí, para mostrar que isso acontece dessa maneira, o Hayden White, por exemplo, fez isso com grandes historiadores aí do século XIX, né? Então, Croce, Michelet, Rank, e esqueci o nome lá do outro que ele menciona lá na obra de Burckhardt, né? Ele analisa essas obras aí e mostra que isso acontece, né? É totalmente diferente você narrar um fato. Imagine como é que seria uma obra de história que o cara fala assim, ó, Júlio César, nome romano comum na época, Homo sapiens sapiens, movimentou seu corpo em direção ao lugar político denominado de Senado, nos documentos escritos com tal tinta, na língua latina. Imagine como é que seria um livro desse. Esse livro teria umas 5.000 páginas, né, para a conversa. De tão descritivo e tal. Então, o historiador, ele não narra dessa forma. E aí, claro, porque tem essa etapa narrativa que, de forma alguma, anula, por exemplo, cientificidade, mas isso vai gerar inúmeras questões. Mas aí eu chamo a atenção que até mesmo o Hayden White, que as pessoas criticam, por isso que eu citei o Hayden White, né, ele tem uma passagem, se não me engano, lá na meta-história, na qual ele faz o seguinte, que teria como a gente fazer até inferência lógica, inferência inquestionável, nos processos históricos do passado, mesmo passado muito remoto. E aí ele cita o Júlio César. Qual é o tipo de inferência que a gente pode fazer? A gente sabe, por exemplo, que o Júlio César ele esteve em Roma, né? Ele estava na cidade de Roma, e aí ele foi atribuído a ele certos poderes, imperium, que nesse sentido é o poder de portar armas, de ter uma legião e tal, etc. E ele marchou para a Gália, né, para poder fazer as suas questões ali, as suas pendências, que ele queria resolver na Gália. E aí ele saiu de Roma, cruzou o famoso rio no norte de Roma, ali, que é o Rubicão, e foi para a Gália, né. E aí depois que resolveu suas questões, ele voltou, né, para Roma, deveria voltar sem armas, só que ele voltou, em vez de ser sine imperio, ele voltou com império, então tinha armas, entrou em Roma, depois de ter cruzado o limite do rio ali, Rubicão, virou uma guerra civil, e o restante da história todo mundo já consegue acompanhar, né? Pois bem, o evento, né? É um negócio que aconteceu, Júlio César existiu, todo mundo concorda. Não sei que a gente acha que os romanos estejam todos loucos, né, se uniram para criar um personagem imaginário, porque tem cartas do Senado, tem o Júlio César mesmo escreveu em terceira pessoa, virou até um exemplo aí para os historiadores do século XIX, né, o Ele Cesarino, porque ele escrevia em terceira pessoa. Então,
mas o Júlio César, ele é um exemplo disso, e o Hayden White menciona esse fato, porque qual a inferência que é possível fazer? Em algum momento, para o Júlio César ter deixado Roma e ido à Gália, em algum momento o Júlio César tem que ter estado entre esses dois lugares e esses dois pontos no tempo e no espaço. Não é possível outra interpretação. Então, Júlio César deixou o ponto A e foi para o ponto B, Roma e Gália. Em algum momento, ele teve que estar entre os dois. É claro que se você recorta em períodos menores, em fatos menores, em acontecimentos mais singulares, você aumenta talvez a possibilidade de efetivar esse tipo de interpretação. Mas, por acaso, aquelas pessoas que questionam também a possibilidade do historiador produzir verdades, ainda que de forma relacional, sobre os eventos, sobre os acontecimentos, os fatos, por acaso essas pessoas também, o que elas mais fazem não são recortar trechos individuais e exagerar a interpretação em cima de trechos individuais, né? Então, mas eu admito que há uma enorme reflexão sobre isso, né? E muita gente fala desse assunto. É uma questão bem interessante. Isso aí daria uma outra palestra, né? Um outro tema de debate. É bem interessante. Obrigado aí pela pergunta. Bem, obrigado, Fernando. Temos agora uma última questão. Posteriormente, eu gostaria de me inscrever novamente, após o Telmo, no caso, mas o Telmo também fez uma questão via chat, no caso também. Ele pergunta: a pós-modernidade põe em xeque a credibilidade do discurso historiográfico, que passou a ser visto como resultado de elementos que moldam e orientam o historiador. Sob esse ângulo, toda obra encobre uma intenção oculta, que para o pós-moderno é sua chave interpretativa. O foco, pois, é explicitar o jogo de poder que subjaz, via de regra, toda atividade intelectual. Tal visão, me parece, tem implicações políticas que acabam por ser instrumentalizadas por razões ideológicas. É possível, então, dissociar a chamada pós-modernidade desse viés ideológico? Qual o papel da teoria da história neste contexto? Olha só que legal, né? Uma pergunta bem instigante. É outra palestra, né? Assim, vou tentar responder de forma direta, por causa do tempo, né? Já é a última pergunta. Além das que o Danilo disse que ainda fará. O negócio é o seguinte: primeiro, que eu não acredito em pós-modernidade, né? Eu, Dominique, acho que pós-modernidade não existe. Não temos tal coisa. Inclusive, daria até para pensar o mesmo sobre a modernidade. O que seria modernidade, né? Talvez uma categoria de análise, uma forma de ver o mundo, uma construção, uma grande teoria, uma meta-teoria de como olhar para o mundo e tal. Daria para fazer isso com a modernidade também. Mas eu não acredito em pós-modernidade. E as questões que você apontou, eu acho muito interessante, sim, né? Essa questão de pensar na produção para usar ali, então, talvez, o próprio Deleuze, que se teria uma ontologia, seria uma ontologia do devir, né? O próprio Foucault, que fala sobre as relações entre o enunciado, né? O movimento ali de enunciação, todas aquelas coisas ali que ele fala na arqueologia do saber, nas palavras e as coisas, tal. Só que eu acho o seguinte, que investigar o que está por trás de uma narrativa, de um discurso, de uma fala, não tem nada a ver com pós-modernidade, ou os mecanismos de poder em torno disso, entendeu? Pode ter a ver com pós-modernidade, mas não necessariamente tem, não precisa ter, não tem nada a ver. Para não voltar a historiografias antigas, né, pré-modernas, na própria chamada modernidade, próximo de nós, você vê essas possibilidades em autores que não necessariamente a gente poderia classificar como pós-modernos, né? Você vê isso, algumas propostas de investigação nesse sentido, no próprio Koselleck, no próprio Riesling, no próprio Hayden White,
no próprio Humberto Eco, quando ele escreve sobre interpretação e superinterpretação, ele admite essas aberturas, ele fala, ó, todo texto, quando é produzido, ele produz um isso, mas ele também gera um não isso. Né? Então, ele abre a interpretações. Inclusive, boa parte desses problemas, quando o Humberto Eco fez essa conferência ali, que virou essa obra, Interpretação e Superinterpretação, foi porque as pessoas começaram a exagerar demais o poder do intérprete, né? Exagerar demais essa questão da recepção, do leitor, né, etc. E aí ele respondeu, né? Ele foi lá e falou assim, olha, existem limites para isso. A gente tem que cuidar, né, com a interpretação paranoica, com a má interpretação. Então, assim, dentro da própria modernidade, isso já está disponível. Dá para lembrar, por exemplo, do Walter Benjamin, sugerindo que a gente devesse ler a história, por exemplo, de um outro ângulo, escovar a história a contrapelo, né? Então, não é uma peculiaridade desse tipo de discurso chamado pós-moderno. Agora, que a história pode ser utilizada para diversas finalidades, e hoje, particularmente, a gente pode observar isso de forma muito presente, por conta da situação que a gente vive, né? Depois do golpe parlamentar jurídico-midiático de 2016, o que acontece? A gente pode observar essas questões, mas também não é uma peculiaridade de discursos pós-modernos, porque já se fazia uso de outros passados na própria antiguidade, né, utilizando para propósitos diversos. Lá na Grécia Antiga, por exemplo, você já tem cenas da Odisseia, por exemplo, Odisseus e as sereias sendo representados num cráter, num objeto ali usado para misturar vinho e água, séculos depois, 200, 300 anos depois. Então, fazendo utilizações de algo que já tinha passado, né? Isso o tempo inteiro, usos da Grécia durante a Revolução Francesa. Então, você investigar situações, textos e contextos, e você reconhecer mecanismos por trás desse texto, instituições, não é disso que o Michel Dissertot também falava, lá na escrita da história dele, você investigar os condicionamentos da liberdade, os poderes envolvidos, as instituições, os arquivos, todas as questões ali que os não ditos, né, que estão envolvidos aí na produção do texto. Agora, então é isso, que isso possa acontecer, não precisa esperar chegar esse movimento que o pessoal da filosofia analítica da linguagem, sobretudo dos Estados Unidos, né, gosta de chamar de French Continental Philosophy, filosofia continental francesa, ou de forma mais irônica, French Nietzscheanismos, ou seja, Nietzscheanismo francês, porque seria essa corrente toda uma nota de rodapé do Nietzsche, sobretudo o Nascimento da Tragédia, pegando só a interpretação mais dionisíaca e deixando a apolínea para lá, né, ou seja, superinterpretando Nietzsche, talvez muito achegados de Heidegger, ou das teorias da presença do Gungrist, né. Então, não precisaria esperar essa linha de French Nietzscheanismos para poder a gente ter essa percepção, esse tipo de questão. E os usos do passado para finalidades políticas, para ideologias, para todas essas questões, também a gente já identifica em outras temporalidades, algumas, assim, até longínquas. E, finalizando a resposta, o que a teoria da história pode fazer justamente a partir de uma união sistemática entre teoria, pesquisa e a etapa narrativa representacional do conhecimento histórico, preparar o estudante, e aqui uma questão muito interessante, é que no Brasil tem muitas vezes separação, né, entre licenciatura e bacharelado. Aí os lugares que são licenciaturas, por exemplo, não tem TCC. Se o cara quiser fazer TCC, ele tem que fazer bacharelado. Eu sou contra, né? Eu sou contra essa divisão. E eu também sou contra a licenciatura não ter TCC. Eu acho que a licenciatura tem que ter pesquisa também. E, nesse sentido, acho que eu não estou sozinho, porque a Ampul fez um Twitter recentemente,
dizendo que entende que todo professor, professora de história é também um pesquisador. Como é que a pessoa vai aprender a pesquisar na graduação se ela não faz pesquisa, se ela não tem uma disciplina de pesquisa, não tem uma disciplina de metodologia, não faz TCC? Então, eu sou defensor de que todo curso de história tenha disciplina de pesquisa e seja obrigatório fazer TCC. Não importa o trabalho que vai dar aos professores, né? A gente não pode abrir mão disso. Então, se a gente garantir que o sujeito consegue teorizar, fazer teoria, que ele consegue fazer pesquisa e que ele consiga falar sobre isso a partir de problemas sensíveis, políticos, né, filosóficos do presente, a gente vai formar bons e boas historiadoras e aí essas pessoas vão conseguir enfrentar esses problemas que você está mencionando, reconhecer, inclusive, esse posicionamento aí da pós-modernidade e tal, e todas essas questões. Mas é um tema bacana isso aí, muito importante. Obrigado pela pergunta. Obrigado, Thelmo, pelo questionamento. Bem, eu gostaria de encerrar, então, com o último questionamento, dado também o adiantado da hora. Afinal, já são mais de 10 horas no horário de Brasília, não é? Bem, já é um pouco mais adiantado o horário. Só para finalizar, eu gostaria de levantar um questionamento acerca da historiografia chamada historiografia oriental, no caso, como se chama assim no caso, né? Bem, se a historiografia clássica, então, que é por alguns considerada como antecessora da nossa, quase não é abordada na disciplina de teoria da história, os consultos históricos, então, mesopotâmicos e egípcios, sequer são mencionados. Em sua visão, Dominique, então, que contribuições para além das que já aparecem na historiografia greco-romana, essa documentação pode trazer para a nossa compreensão da teoria da história? Eu acredito, em primeiro lugar, a pergunta é muito interessante, muito obrigado. Eu acredito, em primeiro lugar, que toda visão de mundo, né, de um tempo específico, tem uma contribuição a oferecer, não só para nós, mas para qualquer outra cultura diferente dessa cultura em foco, interpretada, porque ali tem uma produção de orientação e sentido no tempo muito peculiar. Então, assim como eu falei dos ameríndios, isso vale, por exemplo, para a historiografia chinesa, japonesa, indiana. São outras questões, né? Eles veem o mundo de outra maneira, distinto. Algumas questões, claro, são semelhantes, mas eles têm suas peculiaridades. Você pensa isso em outros termos, por exemplo, como a música, você vê que no Ocidente a gente tem essas escalas harmônicas, você vai para a Índia, eles têm escalas microtonais, que possibilitam outras estéticas e outras criações. A história também, então a gente tem que olhar para poder perceber essas noções de tempo, como é que se lida com a oralidade, como é que se lida com a memória, né? E toda pessoa interessada em epistemologia, em conhecimento, só por esse motivo já devia ir atrás. Basta lembrar que quando o Adam Perry, Newman Perry, John Lloyd, quando eles foram lá para, nem a oriental, né, Iugoslávia, a região da Iugoslávia ali, e perceber como é que os camponeses ali da Sérvia, né, naquela região, estruturavam as suas formas de pensamento sobre a memória, compunham suas músicas, suas questões e narravam suas narrativas. Isso mudou para sempre a história dos estudos homéricos, porque eles perceberam que a Ilíada e a Odisseia era cheia de fórmulas e ninguém tinha conseguido ver da maneira que eles viram, a não ser quando eles entraram em contato com essas formas narrativas da oralidade desses camponeses da Sérvia, né? Então, toda vez que a gente entra em contato com outra cultura, a gente aprende. Então, e culturas distantes no tempo, então, na antiguidade, a gente aprende por distância geográfica e por distância temporal. E aí, claro, basta ver, o próprio Momiliano fala isso, né? Tem um tópico ali nas raízes clássicas da historiografia moderna, que ele fala que se a gente usa arquivos hoje, a gente deve agradecer aos persas, porque os gregos aprenderam a usar arquivos, está lá no Tucídides, com os persas. Ele usa até como indício disso, para sustentar esse argumento, de que as partes da obra de Tucídides que mencionam arquivos são as partes que ele fala dos persas, que tem essa relação com os persas. Agora, não lembro se o exemplo dele é Tucídides ou Heródoto, né? Eu falei aqui Tucídides, confiram lá na obra do Romiliano, as raízes clássicas da historiografia moderna. Então, a gente tem que entrar em contato com a historiografia chinesa, a tradição milenar, com anos de possibilidade de interpretação do tempo, né? História, memória. E outra coisa, a gente tem que
orientando um estudante que está interessado em pesquisar o conceito que a gente chama de sobrenatural no Japão. E aí ele está começando a fazer seus estudos, né, já está pedindo ajuda para todo mundo aí, inclusive quem estudar Japão e quiser ajudar, a gente está aceitando. Tem um grupo na UFSC, né, que lá também, que trabalha com o Japão, e apareceu para ele aquela questão de como é que a gente pode falar sobre a história do Japão. Nos livros didáticos aparece muito o Japão ali, talvez, dos samurais, aquela coisa toda ali, para poder falar sobre se existiu feudalismo no Japão, né? E aí ele está começando a estudar isso, está percebendo que a gente precisa, na verdade, ver como é que os japoneses pensam o tempo. Eles têm seus próprios conceitos. Eu não vou saber falar aqui, porque eu não falo japonês, mas ele está identificando, né, os termos que se usam em língua japonesa para poder se referir ao tempo. Eu acho que ele tem que fazer isso. Então, como é que se faz história no Paquistão? Como é que se faz história na Índia? Como é que se faz, né, história na China? Em várias temporalidades. No Brasil, por exemplo, a gente tem o professor Otávio, que recentemente entrou no concurso de História da África, ali na UFPR, né? E o Otávio, ele tem trabalhado com historiografias aí que ele tem chamado em forma de provocação pré-modernas. Inclusive vai sair uma entrevista que a gente fez com ele na revista Catarinense História. A gente falou justamente sobre culturas, fronteiras, né, pré-modernas, e aí vai sair essa entrevista sobre esse suposto mundo pré-moderno aí com o Otávio, né, e a gente perguntou para ele sobre a importância dessas temáticas aí orientais, persas, né, o mundo aí persa antes e depois do Islã, a própria África pré-moderna que ele está estudando, né, as relações aí desses diversos reinos, impérios, suas concepções temporais. Então, vai longe aí, né, a gente pode aprender muita coisa a partir desses contrapontos de identidade e diferença, posição no tempo. É isso, toda vez que a gente olha para outra cultura, a gente também está olhando para nós e aprendendo sempre. Né? Bem, obrigado, Dominique. Pessoal, só mais um aviso, quem não assinou a lista de presença está no chat, tá? Durante toda a palestra nós estamos passando, se alguém não assinou, é só clicar no formulário do Google, que remete para ela. Bem, Dominique, agradeço então a sua presença, como não há mais nenhum questionamento, também levando em consideração o adiantado da hora, vamos dar por finalizado o debate de hoje. Agradeço a exposição, todo o debate, eu creio que ajudou muito, vamos dizer, principalmente ao pessoal quebrar um pouco esse ideal cristalizado de teoria da história, tecnicamente só deve ser feito a partir do chamado século XIX, ou seja, da história moderna, no caso. Muito obrigado, parabéns pela erudição, afinal, não é toda hora que nós temos um autor assim, que traz tantas referências para a gente, tanta historiografia, tantas fontes dos mais diversos, digamos, dos mais diversos meios diferentes, das mais diversas línguas diferentes. Agradecemos, então, e, claro, gostaríamos de deixar o convite para amanhã, gente, para todos que quiserem, no caso, para assistir o debate denominado Empunhar os Conceitos na Guerra pelo Poder, os títulos de rei e de infante no Reino de Portugal, dos séculos XII ao século XIII, que vai ser apresentado pelo professor Carlos Slatti e também debatido pela professora Eliane Veríssimo Santana e pelo professor Rodrigo Pratos de Andrade. É isso, novamente agradecemos, agradeço a presença de todos que restaram, afinal, é difícil, ao final do debate, nós temos ainda 84 pessoas presentes na sala, no caso, né, isso mostra que foi muito bem aproveitado e que o pessoal gostou bastante. Novamente agradeço a todos, agradeço aos colegas de departamento que ainda estão presentes e, digamos, escutaram toda a exposição também, aos que participaram do debate, e nos vemos amanhã. Um grande abraço a todos e até breve. Gracias.